Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos as Sagradas Escrituras, mergulharmos em algum tema específico. E hoje nós vamos falar sobre uma outra instituição que Deus criou, que é a circuncisão. Vamos estudar um pouco dessa história da instituição divina que Deus cobrou de Abraão. Em Gênesis 17, 1 a 5, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus estabelece um sinal desse conserto. No capítulo 17, nos versos 9 e 10, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Olha que interessante. Como deveria ser essa marca? Uma marca que faria diferenciação entre Abraão, não só ele, mas toda a sua descendência, pelas gerações que se sucedessem. Gênesis 17, 11 e 13 diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. O que isso significa? Deus estava estabelecendo uma nova nação em Abraão. Essa nação deveria ser uma nação pura e santa, e Deus precisava fazer com que eles fossem um povo separado dos demais povos. Seria uma nação santa, um sacerdócio nacional para trazer ao mundo a mensagem do Deus Todo-Poderoso, Criador. E isso era tão importante e tão firme que Deus diz em Gênesis 17, 14, que aquele que não fosse circuncidado seria extirpado dessa nação. Diz assim: E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Abraão, então, imediatamente obedece a Deus e circuncida Ismael e todos os da sua casa. Gênesis 17, de 23 a 26, diz assim: Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Só que nesse período, Deus tinha feito uma promessa de que ele lhe daria um filho, não da escrava, mas o filho da livre, que era Sara, sua esposa. E em Gênesis 21, 2 a 4, nasce Isaque e Abraão, já circuncidado, circuncida também a Isaque. E diz assim, dos versículos 2 a 4, em Gênesis 21, E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, conforme Deus havia falado. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, o princípio da bênção de Deus para o homem é a obediência. Quando o homem obedece aquilo que Deus determina, a bênção vem como consequência. Mas olha só que interessante. A partir do momento em que Abraão teve Isaque, e Isaque gerou os seus filhos, e eles continuaram nessa prática, até que eles foram para o Egito,
e ficaram lá por 400 anos, as gerações seguintes não fizeram a circuncisão como Deus havia ordenado. Quer ver onde isso se registra? Lá em Josué 5, 2-5. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto. Havia-se passado os 40 anos e toda aquela geração que saiu do Egito circuncidada morreu pelo caminho, depois que saíram do Egito, diz a palavra de Deus. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, durante os 40 anos, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, ninguém havia sido circuncidado. Ou seja, o povo, durante o período de travessia do deserto, esqueceu esse compromisso da circuncisão com Deus. Por isso Deus chama Josué e diz: Josué, agora você tem que circuncidar toda essa nova geração, porque eles não estavam dentro do pacto estabelecido lá com o ancestral deles, que era Abraão. E é interessante que a circuncisão ela é física, ela é um fato físico no corpo do homem. Mas por inúmeras vezes o Senhor exortou o povo a não circuncidar o prepúcio do seu corpo, mas o prepúcio do coração. Se você olhar em Deuteronômio 10:16, Deus fala em circuncidar o prepúcio do coração, em 36, e eu quero ler para vocês Jeremias 4:4, que diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia de vossas obras. Deus sempre está convocando o povo dele a circuncidar o prepúcio do coração, ou seja, a obedecer à ordem de Deus, a voltar a estar em comunhão com ele, a executar aquilo que Deus pede como sacrifício de pacto, para que ele, Deus, possa abençoar o seu povo. Interessante é que a circuncisão era tão arraigada na tradição no tempo de Jesus, que o próprio Jesus usa a circuncisão como exemplo para criticar os fariseus e doutores da lei com relação ao sábado. João 7, 22 e 23, Jesus diz assim: ele tinha curado um homem no sábado e ele foi criticado pelos doutores da lei. Aí ele diz: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, ou seja, lá de Abraão, no sábado circuncidais um homem. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? O que Jesus está dizendo aqui? A tradição dizia que no 8º dia, como eu já falei, o menino devia ser circuncidado. Existem umas histórias interessantes a respeito disso, que os sacerdotes, quando a criança fazia o seu 8º dia num sábado, os sacerdotes quebravam o ritual de não fazer nenhuma obra e iam e circuncidavam a criança. Por quê? Para que se cumprisse a lei de Moisés, que tinha que circuncidar no 8º dia. Jesus alega isso, dizendo que era hipocrisia deles, que faziam questão de cumprir a lei, quebrando a lei. E que não tinha problema nenhum Jesus também, como ele dizia, eu trabalho e meu pai também trabalha, no sábado era lícito curar aquele homem de todo. Era a hipocrisia deles. A circuncisão era um negócio tão arraigado na tradição judaica, que mesmo depois do advento de Jesus, deles começarem a pregar o evangelho para os de fora, para os prosélitos, alguns ainda insistiam que a circuncisão era fundamental para a salvação. Atos 15:1 diz assim:
Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Ou seja, eles atribuíam a circuncisão também à salvação. Sem a circuncisão, eles não seriam salvos. Tal a tradição que eles tinham. Mas o próprio Paulo rebate isso, dizendo que isso era uma tradição para os judeus. Os de fora, a verdadeira circuncisão era da parte de Jesus. O que salva é a circuncisão de Cristo, como diz Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, em tradução da Nova Versão Internacional, da velha vida dos não regenerados. Esta é a verdadeira circuncisão. A circuncisão, quando Deus fala, a circuncisão do coração. Nós vemos na Bíblia que os judeus chamam as outras gentes de gentios, mas Jesus, na sua morte, uniu esses povos, os judeus e os gentios, pelo novo pacto de sangue, não o da circuncisão, como os judeus pensavam, mas o sangue de Cristo. Quer ver? Efésios 2:11-13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, é pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que você chega à salvação. É óbvio que há necessidade da circuncisão, a circuncisão do coração. Quais são as conclusões que nós tiramos desse simbolismo da circuncisão? Primeiro, é necessário que o homem faça pactos com Deus. Que Deus estabeleceu pactos para que o homem pudesse se relacionar e ser abençoado por ele. Não demorar a fazer esses pactos. Ou seja, assim que o homem tome conhecimento desses pactos, aceite a salvação em Cristo Jesus, porque se ele demorar a fazer isso, vai causar mais dor, como depois a circuncisão feita num adulto, como nós falamos. Nós temos que cumprir a nossa parte no que diz respeito aos pactos oferecidos por Deus. Por quê? Porque se nós tropeçarmos, ele é misericordioso para manter sua parte no pacto. Porém, se nós o abandonarmos, ele nos abandonará também. 2 Timóteo 2, 12 e 13 diz assim: se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O que ele está dizendo aqui? O pacto continua de pé. Se você se regenerar, ele vai aceitar você de volta. Estamos todos agora debaixo de um novo pacto de sangue. Não é o que pode ser feito pelo homem, a circuncisão da carne, mas o que só pode ser feito por Jesus Cristo através do seu sangue, a circuncisão do nosso coração. Acho que ficou bem claro. Mas essa circuncisão do coração só pode acontecer se nós assim o permitimos. Que nós tenhamos a sabedoria e a graça de aceitarmos a circuncisão do nosso coração através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.